Olá, o assunto desta videoaula é Geometria molecular, moléculas tetraédricas. Vamos tomar como exemplos de geometria tetraédrica as moléculas de metano e ácido sulfúrico. O metano tem como fórmula molecular CH4 e o ácido sulfúrico tem como fórmula molecular H2SO4. Vamos iniciar então com a molécula de CH4 e representar a sua fórmula de Lewis e a sua fórmula estrutural. Começamos então representando o átomo central, que neste caso é o carbono, e vamos representar os seus 4 elétrons de valência dessa forma, separadamente os 4. O carbono tem 4 elétrons de valência, pois ele é da família 14. E cada um destes 4 elétrons será compartilhado com um dos 4 hidrogênios que fazem parte da molécula de metano. Então, nós temos aqui 4 ligações covalentes simples, cada uma das 4 com um dos 4 átomos de hidrogênio que essa molécula possui. Então, percebemos aqui que o átomo central se liga a 4 outros átomos e que não sobra nenhum elétron não ligante neste átomo central. Então, esta é a fórmula de Lewis do metano. Vamos ver como fica a sua fórmula estrutural. A fórmula estrutural dele fica assim, onde os seus elétrons, os seus pares de elétrons ligantes são substituídos por estes tracinhos. Então, estão aqui as representações da molécula de metano. Vamos agora fazer as representações da molécula de ácido sulfúrico. Começamos, então, representando o seu átomo central, que é o enxofre, que é da família 16, portanto, tem 1, 2, 4, 6 elétrons de valência, que estão representados assim, 2 pares e 2 elétrons separados. Porque um destes elétrons separados irá fazer uma ligação covalente simples com um átomo de oxigênio. Este átomo de oxigênio ele é da família 16, então ele tem 6 elétrons de valência. Com esse compartilhamento aqui, ele passou a ter 7, ainda não completou o seu octeto. Por isso, ele fará mais uma ligação covalente simples com um átomo de hidrogênio que essa molécula tem. Dessa forma, este átomo de oxigênio aqui completou o seu octeto. Já está estável. A mesma coisa com este hidrogênio, também está estável, porque o hidrogênio só precisa fazer uma ligação covalente. Então, este hidrogênio e este oxigênio estão estáveis. O enxofre ainda não. O enxofre tinha 6 elétrons de valência, com uma ligação covalente ele passou a ter 7. Ainda não completou o seu octeto. Então, é necessário que ele faça mais uma ligação covalente. E ele vai fazer com outro átomo de oxigênio aqui. Da mesma forma que ele fez do lado de cá, ele faz aqui. Então, agora sim, agora esse enxofre completou o seu octeto. Esse oxigênio não. Esse oxigênio ainda falta uma ligação. Da mesma forma que o oxigênio daqui se ligou a um hidrogênio, este de cá também vai se ligar ao outro hidrogênio. Então, dessa forma, eu tenho este oxigênio também com seu octeto completo. Então, aqui nós temos todos os átomos estáveis. Os 2 hidrogênios, os 2 oxigênios estabilizados e com octetos completos, e o enxofre também estabilizado e com octeto completo. Então, aqui nós já temos os 2 hidrogênios da fórmula molecular, o enxofre, e dos 4 oxigênios já tem 2 representados aqui. Estão faltando mais 2 oxigênios para que eu complete todos os átomos que estão representados na fórmula molecular. Então, faltam 2 oxigênios. Estes 2 oxigênios se ligarão aqui. De que estes 2 pares de elétrons que estavam sobrando do átomo central de enxofre são compartilhados com esses 2 átomos de oxigênio, em forma de uma ligação covalente simples, onde só o enxofre compartilha elétrons. Então, dessa forma, nós completamos aqui
a fórmula de Lewis do ácido sulfúrico. Como ficaria a sua fórmula estrutural? Dessa forma aqui, aonde todos esses pares de elétrons circulados aqui, que são os pares de elétrons ligantes, são substituídos por tracinhos que representam as ligações covalentes. Então, o que nós podemos observar aqui em termos de geometria? Vamos ver. Em ambos os casos, o átomo central está ligado a 4 outros átomos. Aqui o átomo central está ligado a 4 outros átomos. 1, 2, 3, 4. Aqui também. 1, 2, 3, 4. 4 outros átomos e não possui par de elétrons não ligantes. Então, aqui esse enxofre não possui par de elétrons não ligantes, assim como esse carbono também não possui par de elétrons não ligantes. Toda vez que isso acontecer, nós teremos uma molécula com a geometria tetraédrica. Então, como saber se uma molécula tem geometria tetraédrica? Eu faço a representação de Lewis, ou a representação da fórmula estrutural dela, e observo o átomo central. Se o átomo central tiver 4 outros átomos ligados nele e não tiver sobrado nenhum par de elétrons não ligante nesse átomo central, eu tenho uma molécula com geometria tetraédrica. Entendido? Então vamos ver como que fica essa geometria tetraédrica em termos de domínios de elétrons. Toda vez que eu tiver então uma representação e observar o átomo central e ver que esse átomo central tem 4 domínios de elétrons, como é esse caso aqui, 1, 2, 3, 4 domínios de elétrons, e eu observar que esses 4 domínios de elétrons são todos eles ligantes, eu vou concluir que a minha geometria é tetraédrica e que o meu arranjo de domínios de elétrons também é tetraédrico. Tá certo? E o meu ângulo, se a minha geometria for tetraédrica, o meu ângulo sempre será 109,5 graus, desde que os 4 átomos que estiverem ligando no meu átomo central sejam os mesmos. Nesse caso são hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio também. Se um desses 4 aqui fosse diferente, fosse 3 hidrogênios e um deles não fosse hidrogênio, aí o ângulo não seria todos iguais a 109,5 graus, não. Tudo bem? Aqui nós temos então o ácido sulfúrico, que da mesma forma que o metano tem 4 domínios de elétrons também, 1, 2, 3, 4. Os 4 domínios de elétrons são ligantes. Por isso, essa molécula tem também um arranjo de domínio de elétrons tetraédrico e uma geometria tetraédrica. Como os 4 átomos que estão ligados no enxofre são iguais, que são átomos de oxigênio, o ângulo é 109,5 graus. Então, este é um resumo das informações mais importantes sobre geometria tetraédrica, onde nós analisamos 2 exemplos aqui de moléculas que têm essa geometria, que é o metano e o ácido sulfúrico. Dessa forma, nós analisamos bem esse tipo de geometria. Terminamos, então, essa nossa videoaula por aqui, e eu agradeço a todos pela atenção.